Oi pessoal, tudo bem? Vamos continuar lendo o livro Picos e Vales do Spencer Johnson, ele que é o mesmo autor daquele best-seller Quem Mexeu no Meu Queijo, conta a história ali dos ratinhos, super interessante. Mas aqui nesse Picos e Vales, ele traz pra gente como aproveitar os momentos bons e ruins em nosso trabalho no nosso trabalho, na nossa vida. E aí, o que ele chama de picos e vales, então, são essas descidas e subidas que a gente tem no nosso estado emocional, mental, mas a gente sabendo que estamos em um plano de dualidade, sabemos que estamos guiados pela lei do ritmo, que faz com que um dia estejamos bem mais alegres, e até de acordo com a fase da lua. Eu lembro que a minha mãe dizia sempre, a lua mudou, eu não entendia isso, mas a sabedoria dela, minha mãe que não sabia nem ler e tinha a sabedoria dela como ser divino que ela lembrava disso, a lua é que governa muito do que acontece na Terra. Então, por isso a gente vê há várias fases da lua. Então, como é que a gente vai querer ficar o tempo todo no 100% no positivo se é tudo dual, se há as polaridades? Então é isso que ele fala aqui com picos e vales. E o principal que eu acredito que ele traga aqui é que a gente deve entender que nós devemos não estar nem tanto ao mar nem tanto à terra, mas entender, começar a ver que devemos buscar ficar no equilíbrio. E aí, no último capítulo que nós vimos no vídeo anterior, o jovem que está sendo apresentado aqui, ele sai do vale, vai para o pico, sai do pico, vai para o vale. Ele atravessou um vale, chegou em um pico mais alto ainda, e uma das coisas que ele aprendeu nesse vale, que foi super difícil para ele, foi que primeiro ele estava sendo super difícil quando ele estava imaginando, quando ele estava visualizando que seria muito difícil. Assim que ele começou a visualizar usando os 5 sentidos que seria fácil, aí ele conseguiu atravessar e chegar no pico. E ali no vale também ele entendeu que a alegria tem que estar em todos os lugares. Ele entendeu que ele poderia estar rindo dele mesmo, que assim seria mais fácil passar. Não se identificando, porque o velho disse a ele que o segredo era a gente não estar achando, quando nós estamos no vale, achar que está pior do que seja, e quando está no pico achar que é melhor do que é. Então vamos aqui para o 7º capítulo, que é partilhando. O jovem chegou ao topo no início da tarde. Assim que viu o velho, correu para abraçá-lo. Isso é que eu chamo de recepção calorosa. Mal o reconheci. Não está parecendo em nada o jovem que apareceu aqui aquela primeira noite. E uma bela jornada, não? O velho perguntou rindo. É sim, o jovem respondeu. Custou-me muito mais do que pensei para chegar ao pico mais alto. Eu quis dizer, a vida é uma bela jornada. O jovem compreendeu. Sim, não há dúvida. Então contou a ele o que havia feito desde que partira. E quais foram as coisas mais importantes que você acha que descobriu? O velho perguntou. Bem, disse o jovem, aprendi que não basta saber mentalmente sobre picos e vales e falar a esse respeito, como fiz quando voltei para meu vale da primeira vez. É preciso viver a filosofia dos picos e vales. E quanto mais fazemos isso, mais aprendemos e crescemos, e mais tranquilos e bem-sucedidos nos tornamos. E aí eu me lembro de uma frase lá do livro da Rhonda Byrne, que sobre a gratidão, que ela diz, ela tem uma frase lá no livro que ela diz, é necessário mais do que conhecer a gratidão, mais do que saber aquela máxima que a quem tem mais será dado, a quem não tem até o pouco que tem lhe será tirado, a gratidão, mas sim vivenciar a gratidão. Mesmo que ele está dizendo aqui, é preciso viver a filosofia dos picos e vales. Também aprendi que tanto os momentos bons como os ruins da minha vida são verdadeiramente dádivas e que cada um deles tem enorme valor se eu administrá-los bem.
Ou seja, isso que ele entendeu, eu acredito que é entender que nós não estamos jogados em algum canto e tem aquele Deus ciumento e vingativo, com aquele cajado na mão, aquela aparência humana, querendo, vai, sofre, sofre. Aí, não, que tudo aquilo que está acontecendo com a gente é para nos despertar, tudo aquilo que está acontecendo com a gente é como o diamante sendo lapidado, ele de pedra bruta, opaca, ele precisa ser lapidado para poder brilhar, não é? Também aprendi que tanto os momentos bons quanto os ruins da vida são verdadeiramente dádivas. Quando estava me sentindo bem no pico mais alto, passei bastante tempo contemplando a verdade, o máximo que pude. Agora estou ansioso para rever meus amigos e minha família novamente. Vejo que tenho muito a aprender com eles também. Estou percebendo que também aprendeu outra coisa, o velho sorriu. Como assim? Aprendeu a ter um pouco de humildade. Fico satisfeito porque agora sua chance de permanecer mais tempo em seus picos é maior. O jovem limitou-se a sorrir. Lembra quando me disse da primeira vez em que nos vimos que você se sentia infeliz morando no vale e como nada parecia estar dando certo para você lá? O velho perguntou. Sim, eu disse isso porque não percebia que meu vale era uma oportunidade para eu crescer, para criar algo melhor na minha vida. Só estava tentando fugir do meu vale e não aprender com ele. E acrescentou, agora eu vejo que quando saio de mim e olho a dádiva que jazia oculta naquele vale, ela é capaz de me conduzir a um lugar novo e melhor. O jovem pensou mais um instante e acrescentou, não sei se está certo, mas parece que o propósito do pico é celebrar a vida, enquanto o propósito do vale é ensinar sobre a vida. Uau, gente, que frase magnífica! No pico a gente celebra, mas o vale ele é tão grandioso e tão valioso quanto o pico, porque é lá que a gente aprende. É lá que a gente aprende até como se portar no pico. Se a gente for arrogante, a gente desce rapidinho de novo para o vale. Né? O velho sorriu. Isso é bom, pelo brilho em seus olhos, estou vendo que descobriu bastante coisa sobre as verdades dos picos e vales. Você consegue ver isso? Perguntou o jovem. Não é algo tão difícil de ver, o velho riu. Diga-me como se sentiu quando chegou ao fundo do vale. Era um vale bastante profundo. O jovem olhou para baixo por um momento, lembrando-se do que havia acontecido. Dei de cara com um rio furioso que parecia perigoso demais para atravessar. Quase volto pelo mesmo caminho. Fiquei com medo de fracassar. Mas então me lembrei de que é nosso medo que nos mantém paralisados. Mais importante que isso, descobri que realmente consigo transformar um vale num pico quando deixo o meu medo de lado e me imagino fora de mim. Sabe, gente, agora me veio até uma imagem como o medo assim, sabe? Carregando uma arma e a gente sentado, amarrado e amordaçado numa cadeira, o medo comanda. E assim que a gente arrebenta isso e se mete de pé, ele foge, ele não existe mais. E olha, assim que eu deixo o medo de lado e me imagino fora de mim. Então aqui ele está dando uma dicasinha. Quando a gente estiver com muito medo, fecha os olhos e imagina a situação totalmente diferente. Como? O velho ficou intrigado. O que você fez? Lembrei-me que uma excelente forma de chegar ao meu próximo pico seria criar e seguir minha visão sensível. Algo que fizesse sentido para mim e fosse verossímil e atingível se eu quisesse com força suficiente. Usei os 5 sentidos para imaginar que já estava gozando dos prazeres de estar no pico mais alto. Imaginei o que eu veria, tocaria, saborearia, cheiraria e ouviria. À medida que fazia isso, meu medo se dissipava e ia me dando a energia e o entusiasmo para correr atrás daquilo tudo.
E olha, não sei se eu entendi direito, mas eu acredito que é o mesmo medo que se transforma, aquele medo que está te tirando toda a energia e o entusiasmo. Assim que ele vê que você já aprendeu aquilo, ele mesmo te dá, olha, meu medo se dissipava e ia me dando a energia e o entusiasmo para correr atrás daquilo tudo. Então continuei vendo e sentindo minha visão sensível até que dei um jeito de chegar lá. Usei minha corda para dar um laço num toco de árvore do outro lado e me agarrei a ela para cruzar o rio. Nesse relato, ele amenizou as reais dificuldades que havia enfrentado. Consegui chegar do outro lado do rio e em seguida ao pico. O velho perguntou: como era o pico mais alto? Os olhos do jovem brilharam. Era fabuloso. Fabuloso como? Perguntou o velho. O jovem olhou para o pico mais alto ao longe. Era de tirar o fôlego. Dava para ver o vale que eu havia atravessado e este pico em que estamos agora. E olhou novamente para o velho. Mas a coisa mais importante que vi foi por que você usa a expressão verdadeiramente tantas vezes. Por exemplo, verdadeiramente valorizar e administrar seus bons momentos e verdadeiramente aprender e melhorar as coisas em seus momentos ruins. Aprender e melhorar as coisas em seus momentos ruins. Você está frisando que é para vermos a verdade. Não o que eu desejo ou temo que esteja acontecendo, mas o que é pura e simplesmente a verdade contida em meus bons momentos e ruins, ou seja, a verdade do absoluto. Agora, espero ser capaz de vivenciar meus futuros picos e vales com mais curiosidade sobre a verdade. Vou perguntar a mim mesmo: qual é a verdade contida nesta situação em que me encontro? Olha, gente, a pergunta aí, anota essa. Qual é a verdade contida nesta situação em que me encontro? Qual é a verdade? Aí vem a consciência que te dá força para espantar o medo, para jogar sua corda e atravessar o lago, atravessar o rio, atravessar essa correnteza. O jovem riu e agradeceu ao velho. Os dois continuaram conversando até que chegou a hora de o jovem retornar para a casa dele no vale. Quando se despediram, não sabiam que estavam se vendo pela última vez. Ah, que pena, gente. Então vai ser, eu acredito que é porque então ele já entendeu tudo que esse velho que são, eu acredito que são as coisas que nos acontecem na vida. O velho seria a figura, a forma figurativa daquelas experiências que a gente que vem para nos ensinar, não é? Eu acredito que seja isso. É como o João com o pé de feijão, que quando ele sobe lá e até que enfim ele consegue descer, e aí ele corta o pé de feijão e o gigante cai e morre, que aí ele entende as duas partes da história, mais ou menos assim, não é? Então, o interessante da gente ver, então, é que ele conclui dizendo que o importante, a coisa mais importante que ele aprendeu atravessando o vale foi porque o velho usava tanto a expressão verdadeiramente, porque você está frisando que é para vermos a verdade. A gente já falou no vídeo anterior, não é aquela nossa verdade relativa, é a verdade do absoluto, porque nós estamos no relativo, mas há verdades absolutas que não adianta a gente lutar contra, que essas são verdades. É isso, aprender a viver com a verdade que Jesus Cristo veio nos ensinar, viver de acordo com a verdade das leis do universais, das leis que são para tudo e todos iguais, das leis que a gente não pode burlar, não pode transferir, não pode modificar. Acredito que seja isso. E aí, agora ele decidiu que ele vai voltar para o vale dele mais uma vez, que é lá que ele vive, e aí quando eles se despediram, eles não sabiam que estavam se vendo pela última vez. E aí eu acredito que é porque ele já entendeu a lição, o velho já fez o papel dele, já trouxe a lição que
que ele deveria trazer para ele, o ensinamento que ele deveria trazer para ele, e aí então ele não tem mais necessidade de aparecer na vida dele. E aí o próximo capítulo é Picos e Vales na Prática. E aí esse eu deixo para o próximo vídeo. Agradeço muito vocês por estarem vindo comigo, muito obrigada, e tomara que vocês estejam assimilando aí tudo que o Spencer Johnson está explicando aqui no livro Picos e Vales, e que esse seja então a minha sugestão para esses 30 dias do O Estranho Segredo, do Earl Nightingale, que foi o livro que eu fiz anteriormente, a última minissérie. Foram 4 vídeos, se você não viu eu deixo aqui para você ver. Ele sugere um plano de 30 dias, quando ele diz que se a gente fizer dessa forma, ele dá algumas dicas. O básico é que a gente faça mais do que aquilo que a gente está sendo pago por, mais do que aquilo que a gente deveria fazer, e que a gente também, que nós não nos esqueçamos de que tudo aquilo que a gente planta, a gente colhe. E quando a gente está plantando coisa ruim para colher, quando a gente está plantando espinho para colher sofrimento, normalmente é porque a gente está se deixando levar pela mente para o negativo, sofrer no passado ou sofrer com o futuro. Tempos que não existem. Então ele traz esses 30 dias como talvez um desafio para que a gente fique no presente, a gente fique no presente sendo o guardião da nossa mente. Assim a gente sabe que o pensamento negativo ele virá, mas que nós não vamos segui-lo, nós não vamos nos identificar com ele. E aí, dessa forma, fazendo o nosso melhor, entendendo também, ele trouxe uma outra máxima, que se a gente quer prosperar, a gente deve ajudar o outro a prosperar. E aí, aquela coisa que o professor Érico Couto disse uma vez só, e eu já repeti 500, que quanto mais a gente ajuda o outro, quanto mais a gente está do lado do bem, melhor pra gente, a gente só está pensando na gente. E então, durante esses 30 dias, ele falou também, nos aconselhou a ler pelo menos 15 minutos. Então é por isso que eu estou trazendo esse livro, Picos e Vales, tá bom? Do Spencer Johnson. E eu espero que tenha sido vocês também tenham gostado dessa decisão que me apareceu esse livro. Eu estou amando esse livro, estou adorando, espero que vocês também estejam gostando e que vocês estejam também crescendo aí no Estranho Segredo, vocês estejam fazendo o Estranho Segredo. A máxima dele lá, que é para fazer o melhor que a gente faz, eu estou usando aquela técnica que a Rhonda Byrne passou, que é de imaginar um gerente, um chefe invisível, um chefe virtual que está ali o tempo todo. Assim, se eu sou aquela que só trabalha quando o chefe está perto, está olhando, então se eu imagino que tem um chefe virtual do meu lado, eu vou até fazer mais. E se eu imagino que ele está ali, a Rhonda Byrne disse que era para imaginar que ele estaria anotando cada vez ponto positivo para a gente, cada vez que a gente agradecesse. E aí, então, nesse caso, a gente imagina que ele está ali anotando cada vez que a gente agradece e cada vez que a gente faz um pouquinho mais. Eu acredito que vai potencializar esses 30 dias do Estranho Segredo, colocar em prática esse Estranho Segredo para chegar então a fazer parte daqueles 5% que ele disse que são aqueles que se destacam, que saem do meio da multidão, que fica ali na falta e na escassez e se destacam. Por quê? Porque eles então entendem esse Estranho Segredo, entendem que tudo aquilo que a gente planta a gente colhe. E aí sim a gente entra em fase com o todo e atualiza nessa realidade a vida que Deus está sonhando pra gente, o sonho divino pra gente. Tá bom, gente? Eu agradeço muito vocês terem vindo comigo em mais esse vídeo e, por favor, continuem. Voltem, gostaria muito de reencontrar vocês aqui no próximo, tá bom? Obrigada, tchau!